Vamos começar esta nossa apresentação com algumas dicas para melhorar a aprendizagem. São dicas extraídas do texto, do artigo do Wolfgang, no dia 14 de outubro de 2024. Então, ele começa dizendo que ciência da aprendizagem é a prática de aplicações de lições da ciência cognitiva, da psicologia educacional e da neurociência na sala de aula, com práticas baseadas na pesquisa que tenham demonstrado melhoria na aprendizagem dos estudantes. O que quer dizer isso? É que o professor precisa não só ter o conhecimento do conteúdo que ele está trabalhando, mas também ter saberes das ciências auxiliares da educação, né? Estes conhecimentos, mais a experiência que o professor vai construindo na sua prática pedagógica, estão sempre trazidas para a sala de aula, de modo a fazer com que os estudantes aprendam. A primeira prática é saber muito bem a diferença entre memória de curta e de longa duração. Então, há determinadas informações, determinadas lembranças que ficam na memória por curto tempo, porque elas são necessárias para a realização das ações instantâneas. Outras, elas são armazenadas na memória de longa duração. Tanto as construções automatizadas que nós precisamos para fazer a nossa vida mais tranquila no dia a dia, quanto os conhecimentos que servem de alicerce são armazenados na memória de longa duração. E como construir, como consolidar essa memória? Uma das sugestões da Margaret Mead, que é uma professora que foi entrevistada pelo Wolfgang nos Estados Unidos, é a recomendação de atividades de recuperação de informação ao longo da aula ou da unidade de aprendizagem de forma ativa. O que vem a ser isso? Ao invés de você, como professor, ficar jogando um monte de informações novas numa aula, você precisa organizar essa aula com objetivos de aprendizagem e, ao longo da aula, provocar a ação, ou melhor dizendo, a agência do seu estudante. Então, esse estudante vai realizar determinadas atividades de forma consciente e aplicando aquilo que ele está aprendendo. Uma terceira dica é fazer com que, nessa agência, os estudantes trabalhem com diferentes representações. Então, eles leem um texto ou leem uma imagem, você pede para que eles escrevam o que eles aprenderam daquela leitura, outros poderão desenhar, fazer um desenho conectando aquela informação com a informação que ele já possui. Outros alunos poderão criar uma cena e representar para a sala, e dependendo do nível da sala, se for já no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, você pode criar debates, prós e contra, por exemplo. Debate é diferente de discussão. Debate, todos têm um objetivo comum e querem chegar a esse objetivo comum, debatendo as diferentes visões e possibilidades. Então, chega-se a um consenso.
Discussão é aquilo que acontece quando um lado quer convencer o outro e essa disputa não tem uma resultante que vá agregar valor ao desempenho dos que estão envolvidos. Outra recomendação são as avaliações constantes para demonstrar o que foi aprendido. Então, uma das descobertas, já desde o começo do século XX, é que a recompensa impacta a aprendizagem. Então, nós não ficamos só na recompensa. Mas o que significa que recompensa e avaliação? Quando você organiza, planeja atividades em que os estudantes podem perceber que eles agregaram valor com o que foi ensinado, ou seja, eles aprenderam, isso traz uma satisfação individual. Então, essa avaliação, ela também é incorporada no plano de ensino para fazer com que o estudante aprenda mais. Um outro ponto que o professor precisa compreender e incorporar no seu plano de ensino é a conexão entre as emoções e a cognição. Quando o estudante se sente seguro, pertencendo, ele vai se sentir envolvido, né? Quando ele age, né? Mais do que atua, ele age durante a sua aprendizagem, ele demonstra e participa mais. Outras práticas recomendadas. Professor, ter consciência dos objetivos e impactos na aprendizagem efetiva. Quando eu planejo minha aula, quando eu programo as atividades que vou realizar com os estudantes, eu preciso ter muito claro os objetivos de aprendizagem e o impacto daquela atividade na aprendizagem do estudante. Se for uma atividade apenas para preencher o tempo, então eu deixo de lado, porque o tempo é muito importante. Da mesma forma, eu preciso cuidar para não sobrecarregar cognitivamente com muitas versões e diferentes linguagens. O que quer dizer isso? Existe um mito de que temos que atender a todos os estilos de aprendizagem. Nossa, você está dizendo que não é para atender? Não. O mito é de que o professor tem que realizar tantas versões da sua aula quanto estilos diferentes tiver na sua sala. Então, você vai programar, vai planejar as atividades ao longo da unidade de aprendizagem para atender diferentes estilos, em diferentes linguagens. Mas em uma mesma apresentação, exposição ou atividade, você pode sobrecarregar cognitivamente, apresentando a escrita, o visual, o sonoro, o sinestésico. Pense exatamente no seu conhecimento, na sua prática, o que já deu certo e valorize esta experiência que você traz. Procure outras fontes e adapte essas fontes a partir da sua vivência e das práticas eficientes e eficazes que você já realizou. Para aqueles que quiserem consultar,
Nós deixamos aqui a referência, né, do The Science of Learning, 7 Tips for Incorporating It into Your Class or School, da Tech and Learning, publicado no dia 14 de outubro. Até uma próxima dica ou um próximo lembrete.